Existe um momento na vida em que a gente sente um aperto estranho no peito, como se algo estivesse mudando, mas ninguém tivesse avisado. Talvez você esteja vivendo isso agora. Aquela sensação de que o mundo perdeu o rumo, de que as regras não fazem mais sentido, de que o futuro, que antes parecia previsível, agora virou uma incógnita. Eu também senti isso. E, por muito tempo, tentei ignorar. Tentei seguir a vida como se nada estivesse acontecendo. Mas a verdade é que, lá no fundo, eu sabia, algo grande estava mudando. Foi quando eu mergulhei nos ensinamentos do professor Jean que tudo começou a se encaixar. E se você já sentiu esse desconforto silencioso, se inscreve no canal agora, porque o que você vai ouvir aqui não é só informação, é consciência. E consciência muda destinos. Eu cresci acreditando que o mundo tinha um centro, uma direção clara, uma espécie de liderança invisível que mantinha tudo funcionando. Existia uma sensação de ordem, de previsibilidade, de controle. Mas hoje, olhando ao redor, eu sinto que essa estrutura está se desfazendo lentamente, como um castelo que parecia sólido, mas que na verdade sempre teve rachaduras. O tal momento unipolar não está apenas enfraquecendo, ele está chegando ao fim. E admitir isso doeu. Porque, de certa forma, eu perdi uma referência. Eu perdi aquela falsa segurança de que alguém estava no controle. Mas ao mesmo tempo, eu entendi algo profundo. Quando o controle externo desaparece, nasce a necessidade de controle interno. E foi aí que eu comecei a me fortalecer de verdade. Durante muito tempo, eu acreditei que vivíamos em uma era especial. Uma era de paz relativa, de progresso contínuo, de crescimento quase automático. A chamada Pax Americana parecia distante, mas seus efeitos estavam em todo lugar, na economia, na cultura, na sensação de estabilidade. Só que hoje, essa paz parece cada vez mais frágil. Conflitos surgem de forma inesperada, tensões aumentam, e aquela sensação de tudo está sob controle simplesmente desaparece. E eu me peguei pensando, será que eu estava vivendo uma ilusão confortável? E a resposta, por mais difícil que seja, é sim. Mas entender isso não me enfraqueceu, me acordou. Porque agora eu sei que estabilidade não é garantida, ela é construída. E eu preciso fazer parte dessa construção. Eu fui ensinado a acreditar que o crescimento era infinito, que bastava trabalhar mais, produzir mais, inovar mais, e tudo continuaria melhorando. Era quase como uma promessa silenciosa, o futuro será sempre melhor que o presente. Mas hoje eu percebo que essa promessa foi baseada em pilares frágeis. O dinheiro forte, a ciência avançando, a energia barata, tudo isso criou uma ilusão de progresso sem limites. E quando eu percebi que isso não era sustentável, eu senti um vazio enorme. Como se o chão tivesse desaparecido por alguns segundos. Mas depois, veio uma clareza. Talvez o problema nunca tenha sido o fim dessa ilusão, mas o fato de eu ter acreditado nela sem questionar. E agora, eu escolho construir algo real. Algo que não dependa de promessas externas. Eu comecei a notar uma mudança silenciosa no mundo. Antes, tudo girava em torno da eficiência, da velocidade, do lucro máximo. Era sobre fazer mais em menos tempo, custe o que custar. Mas hoje, eu sinto que a prioridade mudou. Agora, o foco é resistir, sobreviver, se adaptar. E isso mexeu profundamente comigo. Porque eu percebi que estava jogando um jogo antigo, em um mundo que já mudou as regras. E continuar assim seria perigoso. Então eu desacelerei. Comecei a pensar mais, agir com mais consciência, valorizar o que é sustentável. Porque no fundo, eu entendi algo simples e poderoso. Não adianta ganhar rápido, se você não consegue se manter depois. Eu sempre vi o mundo como um lugar aberto, conectado, cheio de possibilidades. A globalização parecia algo natural, inevitável, quase permanente. Mas hoje, eu vejo esse movimento enfraquecendo. Países estão se fechando, protegendo seus próprios interesses, criando barreiras. E isso, no começo, me deu medo. Porque parecia que as oportunidades estavam diminuindo, que o mundo estava encolhendo. Mas depois eu percebi que isso exige uma nova postura. Eu não posso depender de estruturas globais instáveis. Eu preciso construir minha própria base. Minha própria segurança. Porque o mundo pode mudar de direção a qualquer momento, e eu preciso estar pronto para mudar junto. Uma das coisas que mais me impactou foi perceber que a escassez pode deixar de ser uma teoria e se tornar realidade. Alimentos, energia, recursos básicos, tudo isso pode começar a faltar. E quando eu pensei nisso pela primeira vez, eu senti um medo profundo. Um medo que não dá para ignorar. Mas ao invés de fugir, eu escolhi encarar. Porque negar essa possibilidade não me protege,
me torna vulnerável. E foi aí que eu comecei a mudar meus hábitos, minha mentalidade, minha forma de enxergar o essencial. Porque no fundo, eu entendi que quem se prepara antes, sofre menos depois. Eu nunca imaginei que algo tão simples quanto a água pudesse se tornar motivo de disputa. Mas hoje, isso já não parece impossível. E isso me fez refletir sobre o quanto a gente só valoriza o que tem quando começa a perder. Eu comecei a olhar diferente para o básico, para o essencial, para aquilo que sustenta a vida. E mais do que isso, eu comecei a entender que os conflitos do futuro não serão apenas ideológicos, serão por sobrevivência. E isso muda tudo. Porque quando a sobrevivência entra em jogo, as decisões deixam de ser racionais e passam a ser urgentes. As grandes cidades sempre me pareceram o símbolo do progresso. Tudo concentrado, tudo funcionando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas hoje, eu começo a ver as fragilidades desse modelo. Quanto mais cresce, mais exige. E em algum momento, pode não suportar mais. E essa ideia me fez repensar tudo. Será que crescer sem limite é realmente evoluir? Ou será que estamos apenas adiando um colapso inevitável? Eu comecei a valorizar mais o equilíbrio. Porque crescer sem estrutura é construir sobre areia. Quando eu ouvi sobre o retorno do mercantilismo e a formação de blocos regionais, eu percebi que o mundo está voltando a padrões antigos, mas com novas regras. E isso redefine tudo: poder, acesso, oportunidades. E quando eu entendo isso, eu paro de ser apenas um espectador. Eu começo a me posicionar. Porque quem entende o jogo, não fica perdido dentro dele. E isso me deu uma sensação de controle que eu não sentia há muito tempo. Uma das reflexões mais profundas foi sobre o conflito entre gerações. Eu comecei a perceber que existe uma resistência natural à mudança, principalmente de quem construiu o sistema atual. E isso cria tensão. Porque os mais jovens querem transformar, e os mais velhos querem preservar. E no meio disso tudo, eu me vi questionando meu papel. E percebi que não se trata de escolher um lado, mas de entender o momento. Porque evolução não acontece com confronto cego, acontece com consciência. Quando comecei a observar possíveis alianças inesperadas entre países, eu percebi o quanto o mundo é imprevisível. Aquilo que parecia impossível ontem, pode se tornar inevitável amanhã. E isso me ensinou a não confiar em certezas absolutas. Porque o cenário muda, as relações mudam, e eu preciso ser flexível. Porque rigidez, em tempos de transformação, não é força, é risco. No final, a maior lição que eu aprendi é que uma nova ordem está surgindo, silenciosa, inevitável, transformadora. E ela não vai esperar ninguém se preparar. Ela simplesmente vai acontecer. E eu tive que tomar uma decisão: continuar ignorando, ou começar a me adaptar. E eu escolhi me adaptar. Porque quem entende as novas regras, constrói um futuro mais forte. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Porque aqui, a gente não apenas observa o mundo mudando, a gente aprende a evoluir com ele.